A graça e a paz do nosso amado, querido Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais uma devocional e hoje é uma devocional muito especial, porque hoje é o grande dia em que José vai se revelar para os seus irmãos. Que algo tremendo, que algo maravilhoso. A história de José nos inspira a servir a Deus, a ter compromisso com Ele, amá-lo e guardar o nosso coração de todo sentimento de inveja, de ódio, de rancor, de mágoa, porque assim é o homem de Deus e a mulher de Deus, vive para a glória de Deus e vive os propósitos de Deus. Então hoje é a nossa devocional do dia 38, devocional 38, hoje é 7 de fevereiro de 2023, hoje é Gênesis capítulo 45, depois você lê com muita calma esse capítulo 45, porque ele é muito especial. E nós estamos aqui então aprendendo com José. José passou todos os momentos difíceis da vida dele, todas as fases da vida de José. Ele teria tudo para negar a Deus, para abandonar a fé, não acreditar nas promessas de Deus, desacreditar do próprio Deus. Foi muito sofrimento, muita dor. Foi um processo muito dolorido na vida de José, mas ele suportou. Mas ele permaneceu fiel, ele permaneceu em obediência ao Senhor, ele permaneceu adorando a Deus e confiando na soberania de Deus. Esse é o nosso desafio de todos os dias, confiar em Deus, permanecer fiéis ao Senhor, mesmo no Egito, mesmo muitas vezes sendo traídos, mesmo muitas vezes sendo tratado com desprezo pelos nossos próprios irmãos, às vezes irmãos da própria família de Deus, caluniado, muitas vezes vítima de calúnia, de inveja, de ciúme, de difamação. Tanta coisa acontece conosco na nossa caminhada cristã. Quem nunca enfrentou aflições, quem nunca enfrentou problemas? Mas essa história vai ter um final feliz. Mas no final nós veremos toda a fidelidade do cumprimento das promessas de Deus na vida do homem e da mulher que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. E agora José vai se revelar para os seus irmãos. Aqui no capítulo 45, agora José tira todo mundo do palácio dele e fica só José e os seus irmãos. E é exatamente nessa hora que José vai tirar todos aqueles adereços, né? Porque ele parecia como egípcio, ele se vestia como egípcio, e certamente a sua fisionomia mudou muito, muitos anos se passaram. Seus irmãos já não tinham mais lembrança da sua fisionomia. Agora José é um homem, é casado, é diferente. Mas naquele momento, José está com seu coração cheio de compaixão, de emoção, de amor, porque diante dele estão os seus irmãos. Ele poderia se vingar dos seus irmãos, ele poderia matar os seus irmãos ali e devolver para os seus irmãos todo o mal que eles fizeram a José. Mas não, meus irmãos, José perdoa os seus irmãos. Desde o começo que José conhece os seus irmãos, desde a primeira ida deles até o Egito, que José demonstra compaixão para com seus irmãos. Mas o que é mais tremendo nessa história é que José reconhece que foi um propósito de Deus tudo que ele passou na vida dele. Todas as lutas, desde a venda, desde do ódio, dos sonhos, do ódio, da inveja dos seus irmãos, deles ter lançado ele na cisterna, ter vendido ele ter sido acusado injustamente pela mulher do Potifar, ter sido preso, estar diante de Faraó. Todas as fases, todas as adversidades, todas as lutas de José, ele compreende, ele entende, ele diz: foi Deus que me conduziu até aqui. Foi Deus que me trouxe até aqui. Foi Deus que me concedeu a oportunidade de ser governador do Egito para me salvar vocês. Ele dizendo para os irmãos dele, para me salvar
a família de vocês, a vida de vocês, a vida do meu pai. Foi por isso que Deus me trouxe aqui. Deus me trouxe na frente de vocês, para que agora eu pudesse salvar vocês. Foi um propósito divino. Por quê? Porque ainda resta mais 5 anos de fome. Mas eu vou cuidar de vocês, eu vou sustentar vocês. Vocês habitarão na melhor terra, porque eu vou falar com o faraó. Vocês comerão do melhor, eu vou sustentar vocês, os filhos de vocês. Irmãos, que coisa maravilhosa quando nós entendemos os propósitos de Deus, mesmo o mal que as pessoas nos fazem, mesmo o tratamento muitas vezes indiferente, o desprezo das pessoas, a calúnia das pessoas, as palavras contrárias, tudo isso vai somar, vai nos ajudar. Quando nós conhecemos os propósitos de Deus, o nosso coração não fica azedo, não fica amargurado diante das lutas, diante de palavras que nos afrontam, diante de atitudes de pessoas que nos desprezam, de pessoas da própria família que se levantam contra nós e que muitas vezes duvidam do que Deus vai fazer, das promessas de Deus na nossa vida. E aí o salmista tem um salmo que ele vai dizer: onde está Deus? Onde está o teu Deus? Olha aí a situação, o que tu estás passando, olha aí as dificuldades da tua vida, onde está o teu Deus? Cadê o teu Deus? O meu Deus está no trono, o meu Deus é governador, é rei dos reis, senhor dos senhores, e todas as coisas estão sob o seu controle, e ele vai conduzir a minha vida para me chegar lá no final, no centro da sua boa, perfeita e agradável vontade, e o meu coração estará guardado de toda vingança, de todo ódio, de toda mágoa, porque eu vou entender que todo o processo da minha trajetória foi Deus no controle, foi Deus me moldando, foi Deus me amadurecendo, foi Deus me transformando, foi Deus me provando para que eu fosse aprovado por Ele, para que Ele me levasse aonde Ele quer. Que maravilha! Então esse capítulo, esse é um dos capítulos mais emocionantes de toda a Escritura, a história de José. Eu particularmente fico fascinado pela história de José, da forma como esse homem confiava em Deus, da forma como Deus está conduzindo a vida dele, da forma como o final da vida dele vale muito a pena. A gente ser fiel a Deus em qualquer circunstância, vale muito a pena. A gente fugir do pecado e obedecer a esse Deus, vale muito a pena. Porque no final, o nome de Deus será glorificado na minha vida e na sua vida, meu amado irmão. Então esse capítulo 45 é muito emocionante. José se revela para os seus irmãos e chora. Mas ele chora, os seus irmãos ficam impressionados, ficam que paralisados, sem acreditar diante de José ali como governador. E eles choram, e José beija eles, e José abraça eles, e o choro deles foram tão profundos que diz a Escritura que todo o Egito ouviu o choro de José e dos seus irmãos. Está aqui no versículo 2 do capítulo 45. Levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. O próprio Faraó ouviu, todos ali ouviram. O choro é emocionante. As emoções, as entranhas, a compaixão, a festa, o banquete do amor, do perdão. Como é importante nós guardarmos o nosso coração do ódio, da mágoa. E entender que há um propósito de Deus e precisamos liberar perdão até mesmo naquelas pessoas que nos amarguram, aquelas pessoas que se levantam contra nós desejando a nossa queda, pessoas que não são felizes porque fomos restaurados, pessoas que desejam que o nosso casamento, que a nossa vida espiritual não dê certo, porque elas querem, elas torcem contra nós, irmãos. Infelizmente nós sofremos essas oposições de pessoas, circunstâncias que se levantam contra nós, tentando nos amargurar, tentando que nós temos uma vida amargurada, de murmuração, e desprezemos os propósitos de Deus,
Quantos cristãos, por não entender os propósitos de Deus, se afastaram, se decepcionaram com pessoas, com circunstâncias, não olharam para Jesus, não olharam para Deus, para o seu caráter, e se desviaram, e hoje vivem uma vida melancólica, afastada do Evangelho, hoje vivem uma vida totalmente fora dos propósitos de Deus, porque nunca entenderam que o caminho da vitória passa por lutas, tem espinhos, tem desprezo, tem calúnia, tem sofrimento, tem muita lágrima, tem muito choro, meus irmãos. Antes de nós conquistarmos a maior de todas as vitórias, que é com a gloriosa vinda de Jesus, quando Ele vir nos buscar, para nós estarmos diante dEle para sempre, não haverá choro, não haverá sofrimento nem lá. Antes desse grande dia, a nossa trajetória aqui é com lágrima, é com sofrimento, mas nós temos paz no nosso coração, porque Jesus é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa razão de viver, e nada, nenhuma circunstância pode azedar o nosso coração, porque confiamos nas promessas de Deus, porque confiamos nos propósitos de Deus. Então, ainda mais, porém, essa emoção, ela fica muito mais preciosa, a emoção de José, dos seus irmãos, dos egípcios, diante da declaração que José vai fazer. Esse momento de choro, de beijos, de abraços, os irmãos de José ficam sem entender, os egípcios também não estão entendendo muito o que está acontecendo ali, mas José fala algo muito tremendo aqui no versículo 5, olha o que é que diz aqui o versículo 5, José dizendo para os seus irmãos: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendidos para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Olha o que é que José está dizendo: não briguem, não se acusem, porque foi Deus que me trouxe para aqui, para que eu conservasse a vida de vocês, foi Deus. Então se alegrem, não se entristeçam. Irmãos, você falar isso para amigos, você chorar, abraçar uma pessoa amiga, alguém que está ao teu lado, alguém que te apoia, alguém que empresta o seu ombro para você chorar, que está em todas as circunstâncias ao teu lado, amém, é muito fácil falarmos isso. Agora você falar isso para irmãos biológicos, que você cresceu junto com eles, e de repente esses irmãos te vendem, esses irmãos querem te matar, esses irmãos querem ver a tua morte, a tua destruição, e agora você tem todo o poder de destruí-los, de matá-los, e você diz: eu amo vocês, foi Deus que trouxe eu para cá, Deus usou vocês, a maldade de vocês Deus transformou em bem, e agora eu estou aqui para ajudar vocês. É só a graça de Deus, irmãos. É só alguém que verdadeiramente conhece o caráter de Deus que age dessa forma. É só alguém verdadeiramente regenerado, transformado, que age dessa forma, irmão. Porque nós, seres humanos, a gente quer matar as pessoas. A gente quer se vingar das pessoas. Quando a gente tem a oportunidade, a gente se vinga das pessoas. A gente trata as pessoas com indiferença, porque existem mágoas no nosso coração. A gente despreza as pessoas, porque a gente não consegue esquecer as coisas que as pessoas fazem conosco. Mas a graça de Deus, o homem regenerado, o homem transformado, ele é capaz sim de perdoar os seus inimigos, aqueles que lhe fizeram mal, e tratar as pessoas, os seus irmãos aqui, com amor, e dizendo: Deus estava no controle de todas as coisas. Foi um propósito de Deus vocês me venderem para cá. Isso é tremendo, irmão, porque José estava convicto. Não havia nenhuma dúvida na mente de José, no coração de José, que tudo o que ele enfrentou na vida, desde o seu nascimento, desde os 17 anos de idade, que ele está escravo ali, todas as injustiças, mas ele tinha convicção
que Deus era com ele. E as pessoas viam Deus na vida de José. O carcereiro via Deus na vida de José. Potifar viu Deus na vida de José. O próprio faraó viu Deus na vida de José. Deus era com ele, porque aquele homem era íntegro, aquele homem era honesto, aquele homem era temente a Deus, aquele homem era obediente aos mandamentos de Deus. E nada no Egito o atraiu, nada mudou o caráter de José. Ele continuava o mesmo, mesmo depois de governador daquela grande civilização. Ah, meus irmãos, todos os dias nós somos desafiados, o mundo está aí, as propostas do mundo estão aí. Nos últimos dias haverá muita apostasia, muitos abandonarão a fé, porque darão ouvido a doutrinas de demônios, a falsas profecias, falsos pastores, falsas igrejas, um falso evangelho. A proposta do Egito está sempre aí: dinheiro, fama, o pecado. Mas o homem que teme ao Senhor, o homem que conhece a Deus de fato, jamais ele vai trocar a comunhão com Deus para ceder às seduções do Egito, assim como José. Ele pode galgar a posição, ele pode até crescer na sua empresa, pode ter dinheiro, pode. Se Deus quiser lhe abençoar, Deus vai lhe abençoar com o melhor dessa terra, sim. Deus é o dono do ouro e da prata, mas o dinheiro, a fama, o título não vai ensoberbecer o coração daqueles que conhecem a Deus e que reconhecem que tudo é pela graça, que tudo é dele, que tudo é para a glória dele. Então, as circunstâncias, o meio, o poder, a fama, o dinheiro, nada vai mudar o caráter de um homem que ama Jesus Cristo e que ama a sua palavra. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Não negocie a sua comunhão com Deus, faça como José, perdoe, entenda que todas as circunstâncias, eu estou falando todas, Deus está no controle. Então não murmure, não reclame, mas continue sendo fiel, continue adorando a Deus, continue obedecendo ao Senhor, custe o que custar. Podem jogar você na cisterna, pode vender você, pode desprezar você, mas quando você é um eleito, escolhido de Deus, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Mas não se exalte, continue sendo humilde e continue servindo as pessoas, porque é isso, esse é o propósito de Deus na vida daqueles a qual Cristo chamou, a qual Cristo escolheu. José tinha convicção que o agente principal da sua presença no Egito não eram os seus irmãos, mas era o próprio Deus. Não é por menos que José, mesmo na condição de escravo no Egito, ele viveu uma vida piedosa e perseverou, esperando o tempo de Deus, dos propósitos de Deus se cumprirem. Mas em nenhum momento ele deixou de andar, de ter compromisso, piedade, santidade e obediência a esse Deus maravilhoso. Os arranjos para a mudança da família de José começaram a acontecer. Vão lá, diga para o meu pai que eu estou vivo, agora eu quero que vocês venham morar aqui comigo. Faraó ficou sabendo e disse: olha, José, está aí disponível todos os carros do Egito, os oficiais, manda pegar o teu povo, manda pegar toda a tua família, dê a melhor terra para eles, mande o melhor do Egito para eles comerem. Louvado seja Deus. E ali quando eles chegam diante de Jacó, Jacó quase que tem uma parada cardíaca, né? Diante da notícia que José ainda estava vivo, ele disse: eu preciso ir ao Egito mais rápido possível para me ver o meu filho antes que eu morra. E está ali a família, quase 70 vidas, descem para o Egito com Jacó, todos meninos, e o próprio Jacó, os seus irmãos, e vão ali para o Egito. E José abraça o José, beija eles, e ali a família está unida, e ali eles vão viver no Egito, e a bênção de Deus estará sobre José e sobre a sua descendência, sobre a sua família. O final do capítulo, o coração de um pai que há muito tempo se angustiava, agora Deus despertou a alegria e a nova esperança, porque o nosso Deus é Deus de alegria, é Deus de esperança. A nossa esperança é o próprio Deus, é Jesus Cristo.
Por mais que passemos por lutas e dificuldades, mas a nossa fé, a nossa alegria, a nossa esperança é o Senhor Jesus. E, portanto, ficaremos firmes na rocha e nada vai nos afastar dessa comunhão bendita, das promessas maravilhosas, do caráter, da comunhão desse Deus triuno, desse Deus Pai, desse Deus Filho, desse Deus Espírito Santo. Deus restaurará a nossa alegria, porque a nossa alegria não depende de circunstância. A nossa alegria é uma pessoa habitando em nós, reinando em nós, e pela sua graça nós estamos aqui. É o Senhor Jesus, é o que Ele fez por nós na cruz, é a ressurreição dEle, é a gloriosa vinda dEle. Essa é a nossa esperança, que nos faz vencer o pecado, que nos faz todos os dias ler a Escritura, nos alimentar da palavra, ter comunhão com Deus, com um coração contrito e quebrantado, fugir do pecado, e assim como José, perdoar, amar e ser fiel, ser verdadeiro, ser sincero. Não tem hipocrisia, fingimento, mas ser um homem sincero, de uma consciência tranquila para com Deus e para com a sua família, para com a igreja do Senhor, para com a sociedade. Quando verdadeiramente nós conhecemos a Deus, identificamos que a nossa vida é dele e para ele. Diga para Jesus: Senhor, a minha vida é tua, eu vivo para a tua glória, eu não vivo para mim mesmo, mas eu vivo para o Senhor. Eu me gastarei pelo Senhor até o último fôlego da minha vida. Eu amarei o Senhor, guardarei teus mandamentos. Eu estarei a serviço do seu reino, Senhor, a serviço dos meus irmãos. Redirecionamos os nossos alvos, enfrentamos obstáculos para diligentemente cumprir com o nosso real propósito de existir. Quando nós conhecemos a Deus, nós vivemos para Ele, e nós entendemos que o nosso propósito é servi-lo, e nós existimos, nós nascemos porque Deus quis, porque foi da vontade soberana dEle, e tudo na minha vida Deus vai me conduzir para me viver em vitória, para me viver em triunfo, assim como José. E por isso nós o adoramos, porque José conhecia o único Deus soberano e vivia confiante nele. Quanto que você conhece de Deus? Quanto que eu conhecemos de Deus? Ao contrário de José, nós temos as Escrituras, apegue-se firmemente à palavra de Deus. José, mesmo sem ter um exemplar da palavra como nós temos aqui, conhecia a Deus. Imagine nós, essa geração. Desfrute da Escritura, conheça profundamente esse Deus maravilhoso, adore a Ele. E ali José abençoa a sua família, e esse é um momento maravilhoso. Que o Espírito de Deus fortaleça o teu coração, inspire o teu coração, como trazendo à tua memória a história de José, e você analisando e aplicando ao teu coração verdades tão preciosas desse personagem bíblico do Antigo Testamento chamado José. Vamos orar. Pai Santo, que história maravilhosa. Como vale a pena nós confiarmos em Ti. Como vale a pena, Senhor, nós temermos ao Senhor e andarmos em obediência. Quando os Teus propósitos se cumprem nas nossas vidas, mesmo que passemos por tribulações, mesmo que muitas vezes não compreendemos os Teus caminhos, porque o pecado tirou de nós toda a capacidade de compreender tudo. Mas nós fomos chamados para Te obedecer, mesmo sem compreender, Pai. Então sara o nosso coração, que a Tua bênção esteja sobre nós, que a Tua promessa se cumpra nas nossas vidas, mas não nos deixa nos orgulhar, mas que o nosso coração seja conservado em adoração, em santidade, em humildade diante do Senhor, que nós compreendamos que tudo tem o Teu propósito, tudo tem a Tua soberania. Obrigado, Jesus, por esse momento aqui, Pai, para a Sua glória, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu irmão, seja renovado pela palavra de Deus, e assim como José, viva as promessas de Deus, e adore ao Senhor nesse dia. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like, me ajude nesse canal, todos os dias, 365 dias com Deus, nas nossas devocionais. Amém. Jesus te abençoe.